Lá vem a professora com Sedução e Mistério, a Vênus de Urbino. Um dos maiores representantes da pintura renascentista veneziana, Tiziano Vecellio tinha habilidades técnicas excepcionais no uso da luz e da cor, sendo mestre em representações religiosas, mitológicas e, por que não dizer, eróticas. Uma das suas obras mais famosas é a Vênus de Urbino, que, apesar de ter o nome de uma deusa, é a representação de uma mulher de carne e osso, acessível e que interage com o observador, diferentemente de outras representações da época que inspiraram o pintor, onde a deusa se debruça languidamente, mas tem os olhos fechados, criando uma barreira simbólica entre ela, que é uma divindade, e os simples mortais que a contemplam. A pintura que hoje está na Galeria Uffizi, em Florença, é um óleo sobre tela, especialidade do Tiziano. Mede 1,19 m por 1,65 m, então quase um tamanho natural. E sua pose teve influência na antiguidade clássica, em esculturas chamadas de Vênus pudica, porque a deusa se cobre, demonstrando pudor. O trabalho foi encomendado por Guidobaldo della Rovere, duque de Urbino, por volta de 1538, quando ele se casou com Giulia Varano. Então, não se sabe se é uma pintura alusiva ao enlace, se foi para desfrute pessoal, porque era muito comum esse tipo de pintura para uso particular, ou se foi uma forma didática de mostrar à jovem esposa como poderia agradar o marido, já que ela tinha apenas 11 anos. E entre a doçura e a sedução, o pintor criou uma imagem cheia de símbolos e bastante lasciva para sua época, que causou muito escândalo para os olhos do século XVI, porque nenhuma mulher, a não ser talvez uma cortesã, olharia assim tão provocativa, ainda mais estivesse nua sobre uma cama. Por isso, há muita controvérsia a respeito da modelo que posou para o artista. Ninguém tem certeza de quem seja realmente. A jovem está num rico palácio enquanto as criadas vasculham baús em busca de roupas. O cão aos seus pés, que é sempre símbolo de fidelidade, está adormecido. E diga-se de passagem, o Guidobaldo teve um grande amor proibido antes do casamento arranjado com Júlia. Então, acho que a fidelidade não estava nos seus planos. O vaso de mirto ao fundo remete ao matrimônio. Essa planta é um atributo de Vênus, pois na antiguidade era utilizada em rituais de casamento e fertilidade dedicados à deusa. O vaso está diametralmente oposto às rosas que a mulher segura. Essa flor está ligada ao mito da deusa também e representa sensualidade, beleza, paixão. E toda a cena é um jogo de opostos. As criadas ao fundo acrescentam dinamismo, enquanto uma remexe o baú, a outra arregaça as mangas. As texturas são elaboradas, as mulheres são banhadas pela luz natural que vem da janela e a sua verticalidade e movimento se opõem à linha inclinada e à calma da Vênus em primeiro plano. Esse contraponto faz com que os nossos olhos se movimentem dentro da composição e percorram inconscientemente a espiral áurea desenhada pelo corpo da modelo e a composição ao lado. O jogo de equilíbrio das cores também tem essa mesma função. Pessoal, nada foi feito por acaso. Uma vez uma aluna me perguntou: professora, o pintor pensa para fazer os quadros? Falei: pensa, pensa muito. É muito mais transpiração do que inspiração. É muito trabalho e conhecimento mesmo. A imagem é dividida verticalmente, criando dois ambientes opostos. À nossa esquerda está o mistério e intimidade, representados pela cortina escura, que se contrapõe à pele clara da mulher. Inclusive, o Tiziano é considerado o precursor do chiaro escuro. E à direita, a vida comum, cotidiana, cheia de afazeres. Percebem? É calma e movimento, mistério e cotidiano. Tiziano foi um virtuose na encarnação, que é a representação da pele humana. Ele aplicava camadas sobrepostas finíssimas de tinta e óleo e conseguia um efeito tonal que criava profundidade, volume, calor, capturando a sensação de vida, maciez e luminosidade da pele.
O lençol amarrotado é um detalhe interessante. Ele sugere que houve atividades na cama, e as dobras também se opõem à maciez da pele da Vênus. O trabalho de Tiziano influenciou grandes mestres ao longo dos séculos, como Goya com a sua Marra Desnuda e Edouard Manet com a famosa Olímpia. Enfim, a Vênus de Urbino é atemporal. Ela representa o poder delicado da feminilidade e continua ecoando através do tempo como uma poesia visual. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.